A partir de agora, eu quero te fazer algumas perguntas. Você que está nos acompanhando, e aí você pode até responder aí mentalmente na sua casa ou no seu trabalho. Você tem aquela sensação que tudo foge ao seu controle? Tem alguma dificuldade, por exemplo, para descansar? Suas emoções estão mais instáveis? Bem, saiba que você não é o único a perceber esses sintomas. Os especialistas falam em fadiga pandêmica. Em uma pesquisa liderada pela OMS, cerca de 69% dos entrevistados declararam sofrer frequentemente sintomas de nervosismo, ansiedade ou aquela sensação de se encontrar no limite, ponto para explodir. É brincadeira? E agora, o que fazer? Esse é um assunto, portanto, que iremos conversar a partir de agora no Pausa do Café. E essa conversa só pode acontecer, claro, com a nossa querida doutora Solange Guastaferro, a nossa psicóloga de plantão, sempre nos ajudando a entender as minúcias da cabeça humana. Não é isso, doutora Solange? Bom dia. Oi, bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. Tudo bem com vocês? Tudo em paz, graças a Deus, na medida do possível, né, doutora Solange? Me diga uma coisa, está todo mundo, de fato, vivendo no limite, né? Alguns estão com a ponto até de explodir, outros tentam se segurar de alguma forma, se trabalhar mentalmente, mas o problema é que isso também se transformou numa grande pandemia, né? Esse quase explosão realmente está se tornando muito comum entre todos nós, né? Isso, Tiago, porque há mais de um ano, quase um ano, que a gente está convivendo, né, com esse inimigo invisível, que a gente não vê, mas a gente sabe que ele existe. E o fato de a gente se precaver, de a gente ter esse medo, essa constante vigilância, né, de usar máscaras, o isolamento social, faz com que os nossos hormônios fiquem mais desestabilizados e, com isso, a gente fica mais suscetível à depressão, à ansiedade, ao nervosismo, fora outras coisas externas, né, como a crise econômica, assim, aquela coisa de desesperançar, né, como que isso, eu tenho ouvido muito assim, Sol, mas como que isso vai ficar, né, como que vai acontecer, né, muita desesperança. E sobretudo também a falta de dinheiro, né, muita gente aí sem saber o que fazer, né, doutora, e aí acaba que a cabeça realmente vai a 1000 por hora, né. Exatamente, né? Assim, então isso está causando, como a OMS colocou na pesquisa, uma fadiga pandêmica. Então, assim, o próprio vírus, quem já foi acometido, relata esse cansaço, né? Ele deixa essa sequela. E a gente precisa também cuidar, para quem não teve, né, a Covid, para esse cansaço mental não se transformar nessa fadiga, né? Então a gente precisa cuidar do nosso físico, que é usar máscara, álcool em gel e tudo mais, mas também precisamos cuidar do nosso mental, né, da nossa cabeça, né? Como que a gente faz isso, né? Tem algumas estratégias para isso, certamente, né? Um dos exemplos é aceitar que a gente não tem controle sobre as coisas, né, Tiago? Porque assim, a gente se tem remédio, remediado está, é por aí, não? Mas é mais ou menos assim, não é negar, mas é aceitar que eu não posso controlar a pandemia, não está sob o meu controle. Não sou eu que vou fazer isso, eu tenho que fazer a minha parte, usar máscara, álcool em gel e isolamento social, dentro daquilo do que eu posso. A senhora acredita, já lhe interrompendo, a senhora acredita que muitas vezes o foco que nós damos a determinados problemas está completamente errado? A gente se atém muitas vezes ao problema em si, aquilo que está palpável ao nosso lado, e esquecemos de nos concentrar nas possíveis soluções? Isso, exatamente isso, Tiago, porque assim, o problema da pandemia existe, né? Só que a gente não pode só focar neste problema. O foco tem que realmente ser nas soluções. O que eu posso fazer
mediante o meu universo para melhorar isso, né? Mediante aquilo que eu estou vivendo. E a realidade de cada um, né? Exatamente. Então, assim, as estratégias são: primeiro, aceite que você não pode controlar isso. Normatize seus sentimentos. Tem dia que a gente está triste mesmo, a gente está com vontade de chorar. Chore, tem dia que né? chore. Tem dia que a gente não quer falar com ninguém. Ok, beleza. Tem dia que a gente está mais alegre, então vamos conversar, vamos procurar alguém para falar pela internet, fazer uma ligação de vídeo e tal. Segundo, se desconecte um pouco das telas, das redes, das notícias, filtre essas notícias, né? Cuide-se, se exercite, né? Faça exercícios. Sei que às vezes não dá para ir na academia ou qualquer coisa, mas mesmo dentro de casa, eu tenho orientado que tem alguns aplicativos para a gente fazer exercício mesmo dentro de casa. Cuide-se, né? E uma coisa importante, Tiago, ajude alguém. Às vezes, quando a gente ajuda alguém, a gente também está se ajudando. Né? Então, isso é importante. E assim, a gente está num momento crucial agora, né? A gente está vacinando, tem que ter cuidados ainda, certamente, mas vamos, eu costumo dizer assim, que a gente precisa tomar um fôlego agora, né? Sabe quando a gente respira para mergulhar e atravessar a piscina? A gente precisa tomar esse fôlego. Não dá para a gente simplesmente relaxar, né, as medidas protetivas, só por conta da vacinação. Precisamos também ter esse fôlego para aguentar um pouco mais, porque vai passar. Uma hora vai passar e vai acabar tudo. Em resumo, doutora Solange, a questão não é o problema ou os problemas em si, é a forma como nós encaramos e lidamos com essas situações, é isso? Isso, justamente, né? Assim, então, assim, a gente sabe que a gente pode ficar triste, né? Existe aí uma energia muito grande com o luto, né? Muitas pessoas perderam pessoas, né? Familiares. Tem famílias que perderam várias pessoas na família. Então, se a gente entra nessa energia, ok, de sentimento, de condolências, né? Para quem perdeu seus entes queridos, mas a gente precisa também se preservar, né? Se cuidar para que quando tudo isso passar, que a gente esteja bem, porque vai passar, né? Então a gente precisa ter esses autocuidados para a gente se preservar e sair dessa pandemia de uma forma mais saudável, vamos dizer assim, mais confiante, né? Mais confiante, com alguma perspectiva positiva daqui para frente, né? Apesar de que as pesquisas mostram, né, que a gente vai mudar muita coisa depois disso, muitos conceitos, muitos valores vão mudar. Ninguém entra e sai de uma pandemia da mesma forma. Isso é fato. Não é possível, né? Ser tão frio assim, né? Mostrando. Exato, tão insensível, né? Alguma coisa tem que acontecer no coração dessas pessoas, né? Exatamente, isso é. E a gente precisa cuidar para que a gente saia melhor, né? Que a gente saia mais harmonizado e não com um transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, né? A gente precisa cuidar para que isso não aconteça. Eu já decidi. Eu já comprei minha passagem aérea para o Tibete, vou virar monge. Muito bem, boa decisão. Faça anos sabáticos, entendeu? Vou apresentar o BG de lá. Você me lembrou de uma questão, né, muito importante, é meditar, né? As pessoas precisam aprender a meditar, a tirar um tempo para si, para meditar, para centrar no aqui e no agora. A gente só tem o aqui e o agora. É verdade. Doutora Solange Guastaferro, olha, a nossa sessão de terapia por hoje vai ficando por aqui. Breve, você sabe que eu sou um apresentador terapeutizado, né? E semana que vem a gente traz mais um assunto realmente importante, que está sempre à nossa volta e que acaba mexendo com o nosso emocional, com o nosso físico, com as nossas relações, né? No trabalho, em casa. É preciso realmente manter essa saúde mental em dia. Não é fácil, né? Mas a gente tem que ter um pontapé inicial e nós estamos aqui cumprindo com o nosso papel de tentar orientar todo mundo, né, doutora Solange? Obrigado, viu? Isso mesmo. Eu que agradeço, gratidão, uma feliz quinta-feira, um ótimo final de semana
e cuidem-se, né? Por favor, cuidem-se e cuidem de quem está por perto de você. Disse tudo. Obrigado mais uma vez, doutora Solange Guastaferro.